Olá, hoje a gente vai mergulhar num documento que, olha, à primeira vista pode até parecer meio burocrático, mas que na verdade conta a história de uma ideia muito poderosa. Uma ideia de que o trabalhador não é só uma vítima dos riscos, né? Ele é um agente ativo na segurança. Exato, estamos falando da norma regulamentadora número 5, a famosa NR05, e da sua protagonista, a CIPA. Nossa fonte aqui é o texto oficial da norma. E a missão é entender não só as regras, mas o espírito da coisa, principalmente com uma mudança bem recente que, olha, redefiniu o que é segurança no trabalho. E que mudança, hein? Pois é, e essa mudança é o ponto de partida perfeito. Se alguém ainda tem aquela imagem da CIPA só focada em capacete, em luva, em risco de queda, precisa se atualizar. Já ficou para trás essa ideia. Totalmente. A sigla agora significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Essa pequena adição que veio no fim de 2022 é uma revolução silenciosa. Uma revolução mesmo. Sim, porque ela oficializa que um ambiente seguro não é só aquele livre de acidente físico, é também livre de violência psicológica. A saúde do trabalhador agora inclui, de forma explícita, a saúde mental, a dignidade. Ok, vamos desempacotar isso. É uma mudança de paradigma gigante. Mas antes da gente entrar de cabeça nessa parte nova, vamos pro alicerce. Qual é o objetivo central da CIPA e quem, na prática, precisa ter uma? Então o objetivo, logo no comecinho da norma, é definido de um jeito bem forte: tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Gosto dessas palavras. Permanentemente e promoção. Não é só apagar incêndio, né? Exato. Não é só evitar o pior, é ativamente melhorar as condições. E essa obrigação vale para praticamente todo mundo que tem empregado pela CLT. Ah, então não é só para grande indústria? De jeito nenhum. E isso surpreende muita gente. A norma deixa claro que não são só empresas privadas. Entram aí órgãos da administração pública, legislativo, judiciário, Uau! Ministério Público. Enfim, se tem um contrato de trabalho via CLT, a regra se aplica. Ou seja, a lógica é que o direito a um ambiente seguro não depende do CNPJ do empregador. Perfeito. A lei é tão ampla que chega a mencionar o microempreendedor individual, o MEI. Até o MEI? Sim. Claro, nesse caso é para dizer que ele está dispensado de indicar um representante. Mas o simples fato de o MEI estar ali já mostra que o legislador pensou em todo o espectro do trabalho formal, do micro ao gigante. Tá, aqui a coisa começa a ficar bem interessante. O que essa comissão faz no dia a dia? Porque, sinceramente, a imagem que muita gente tem é de uma reunião mensal só para cumprir tabela, né? Pois é, mas o papel é bem mais ativo. A norma desenha a CIPA como protagonista, não como coadjuvante. Dá para a gente pensar nas tarefas em algumas frentes de ação. Ok. A primeira, e talvez a mais importante, é a ação preventiva. A CIPA não pode esperar o acidente acontecer, ela tem que ir atrás. Ah, então é quase um trabalho de detetive. Tipo, colocar as lentes de o que pode dar errado aqui antes de dar errado de verdade? Exatamente essa mentalidade. A comissão tem que acompanhar a identificação de perigos, registrar como os próprios trabalhadores enxergam os riscos, seja com mapa de risco ou outra ferramenta. E a partir daí criar um plano de trabalho. É ser proativo, não reativo. Certo, essa é a defesa. Mas e quando a defesa falha? Quando algo acontece? Aí entra a segunda frente, a análise e investigação. Quando um acidente ou uma doença do trabalho acontece, a CIPA tem que acompanhar a análise do caso. Para achar culpados. Não, o objetivo não é esse. É entender as causas raízes para propor soluções e garantir que aquilo nunca mais se repita, sabe? É transformar o erro em aprendizado. E a terceira frente, imagino, é onde a nova regra do assédio se encaixa com mais força. Precisamente. A terceira é a de comunicação e educação. O mais conhecido disso é a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que a CIPA tem que promover todo ano. Certo. Mas o ponto crucial agora é a nova obrigação de incluir em todas as suas atividades temas sobre prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência. A CIPA virou oficialmente um canal para educar sobre respeito e dignidade. Entendi.
Mas para ter todo esse poder, a responsabilidade não pode ser só da comissão. É um esforço conjunto, né? Como a norma divide esses papéis? É um sistema de engrenagens, cada parte tem sua função. A organização, a empresa, tem que fornecer os meios para a CIPA trabalhar. O que seriam esses meios? Tempo para os membros atuarem, acesso às informações, recursos. Basicamente, não adianta criar comissão no papel. Tem que dar as ferramentas para ela funcionar de verdade. E os trabalhadores? Qual o papel deles além de votar na eleição? Eles são os olhos e ouvidos da CIPA no dia a dia. A norma diz que cabe a eles indicar as situações de risco, sugerir melhorias. Ninguém conhece melhor os perigos de uma função do que quem a executa, né? Com certeza. E a CIPA é o canal para que essa percepção vire ação. E aí a liderança da comissão, o presidente, que é indicado pelo empregador, e o vice, eleito pelos empregados, coordenam tudo isso. A CIPA tem todas essas responsabilidades de investigar, de propor, mas para que isso funcione, a composição dela tem que ser muito bem pensada. Quem são as pessoas que sentam nessa mesa? A representatividade é a chave de tudo, né? É a alma do negócio. A norma estabelece uma composição paritária. Paritária. Isso, o número igual de representantes do empregador e dos empregados. Mas o jeito que eles chegam lá é totalmente diferente. Os representantes do empregador são designados, apontados pela empresa, e a empresa escolhe entre eles quem vai ser o presidente. Ok, então a estrutura é um espelho da empresa, metade representa a visão da gestão e a outra metade... É a voz do chão de fábrica, eleita democraticamente. Os representantes dos empregados são escolhidos em eleição secreta pelos próprios colegas. E depois de eleitos, eles escolhem entre si quem vai ser o vice-presidente. É quase um cabo de guerra institucionalizado. Exato. Mas um cabo de guerra que precisa puxar para o mesmo lado, que é o da segurança. O mandato de todos é de 1 ano e pode ter uma reeleição. E aqui a gente chega num ponto que, para mim, é o coração da norma. Um membro da CIPA, eleito, muitas vezes vai ter que apontar uma falha de segurança no processo do chefe dele ou questionar uma decisão da diretoria. Para fazer isso, ele precisa de coragem, mas também de proteção. A lei pensa nisso. Pensa em muito. É aqui que entra um ponto que é quase um superpoder concedido pela lei. A regra é clara. A empresa não pode demitir o funcionário eleito para a CIPA sem justa causa. Ah, a famosa estabilidade. Exato. É uma blindagem. E essa estabilidade começa no registro da candidatura e vai até 1 ano depois do fim do mandato. Isso é fundamental. É o que transforma o cipeiro de um simples funcionário em um verdadeiro fiscal sem medo de retaliação. Idade não é um privilégio, é uma ferramenta de trabalho. É o que garante que ele possa ser a voz da verdade, mesmo quando essa verdade é inconveniente, sabe? Sem aquele medo constante de uma represália. É a lei criando um espaço seguro para o diálogo franco. Mas na prática isso não pode criar uma situação em que um membro da CIPA se torna meio intocável. Existe um debate sobre o mau uso dessa estabilidade. Esse debate existe sim, e é importante. A estabilidade foi criada para proteger a atuação legítima, não para blindar um mal profissional. A lei ainda prevê a demissão por justa causa, que são faltas graves. Certo. E a própria norma da CIPA diz que o membro perde o mandato se faltar a mais de 4 reuniões sem justificativa. O espírito da lei é proteger a função, não a pessoa de forma incondicional. Faz todo sentido. E como funciona esse processo eleitoral para garantir que ele seja justo e representativo? A norma detalha bastante para evitar manipulação. A eleição tem que ser convocada com 60 dias de antecedência do fim do mandato, o voto é sempre secreto e a votação tem que acontecer em dia normal de trabalho, para que a maioria possa participar. E tem alguma regra para garantir uma participação mínima? Para não ser uma escolha de poucos? Sim, e essa regra é bem interessante. A apuração dos votos só acontece se mais da metade dos empregados tiver participado. Nossa, é um quórum bem alto. É alto. Mas se não atingir, a eleição não é invalidada. Ela é prorrogada para o dia seguinte, e aí o quórum mínimo cai para 1/3. Se ainda assim não der, tem um terceiro dia,
E aí a eleição é válida com qualquer número de participantes. Ah, entendi. É um mecanismo que incentiva a participação, mas no final garante que a comissão vai ser formada. É tipo sua participação é crucial, mas a segurança não pode esperar. Exatamente isso. Rotina, como a comissão opera no dia a dia. O funcionamento é baseado em reuniões regulares. A regra geral são reuniões ordinárias, mensais, com calendário definido. Micro e pequenas empresas de baixo risco têm uma flexibilidade. Podem fazer reuniões bimestrais. E se algo grave acontece? Aí pode ser convocada uma reunião extraordinária a qualquer momento, em caso de acidente grave ou fatal, por exemplo. E o compromisso é levado a sério? Você já mencionou a perda de mandato por faltas? Sim, a norma é bem rigorosa com isso. Membro titular que faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem uma boa justificativa, perde o lugar. A ideia é que o cargo na CIPA é uma responsabilidade, não um título. E essas pessoas que assumem essa responsabilidade toda, elas recebem algum preparo especial? Afinal, vão lidar com legislação, análise de risco, não é algo trivial. Sem dúvida, o treinamento é obrigatório para todos os membros, titulares e suplentes, e tem que acontecer antes da posse. E como é esse treinamento? A carga horária é progressiva, o que é bem inteligente. Ela varia conforme o grau de risco da empresa. Começa com 8 horas para empresas de risco baixo e vai até 20 horas para as de risco muito alto. Faz todo sentido. Quem lida com mais perigo precisa de mais preparo. E o que se aprende? O conteúdo é bem abrangente. Vai desde o estudo do ambiente de trabalho específico daquela empresa, os riscos que existem ali, até noções de legislação. E, de novo, a norma reforça que o treinamento tem que incluir obrigatoriamente o tema da prevenção ao assédio. Certo, mas a gente sabe que nem todo ambiente de trabalho é um escritório padrão. Como a CIPA se adapta a realidades mais complexas, tipo um canteiro de obras ou uma empresa com muitos terceirizados? A construção civil, a CIPA não é por empresa, é por canteiro de obras. E para obras muito curtas, de até 180 dias, não precisa de uma CIPA completa, mas tem que ter um representante treinado. E a questão dos terceirizados, que é uma realidade em quase toda grande empresa hoje. Esse é um ponto crucial sobre responsabilidade compartilhada. Imagina a cena. Tem a equipe de limpeza, que é terceirizada, e a equipe de manutenção da própria fábrica. O pessoal da limpeza nota um vazamento de óleo numa máquina. Um risco claro. Certo. Mas o supervisor deles é de outra empresa, a comunicação pode se perder no meio do caminho. A norma tenta resolver isso. Como? Primeiro, a empresa contratada, a de limpeza do nosso exemplo, pode precisar ter a própria CIPA ali no local. Mas o mais importante é a integração. A norma diz que a empresa contratante, a dona da fábrica, deve convidar os representantes da contratada para participar das suas próprias reuniões da CIPA. Ah, então a CIPA se torna integrada. Exato. A CIPA integrada é o canal que faz essa informação sobre o vazamento não se perder no limbo entre os CNPJs. A segurança do ambiente é uma só, não importa quem assina o crachá. Perfeito. O exemplo deixa tudo muito claro. Então, depois de todo esse mergulho, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a CIPA é um dos mecanismos mais inteligentes de participação direta dos trabalhadores na gestão da sua própria segurança. Ela cria um canal oficial, democrático e protegido. Um canal para que o conhecimento prático de quem está na linha de frente se encontre com a responsabilidade da organização. É a institucionalização do diálogo. E, como a gente viu no começo, é uma ferramenta que não está congelada no tempo, né? Ela está evoluindo. Exato. A inclusão explícita do combate ao assédio é a maior prova disso. É uma ferramenta viva, que reflete uma compreensão mais moderna do que é um ambiente de trabalho saudável. Mas o sucesso dela não depende só da norma, depende do engajamento real. O que nos leva a uma questão final. A norma estabelece uma estrutura muito robusta: eleição, estabilidade, treinamento, responsabilidades claras. E tudo isso levanta uma reflexão fundamental para qualquer organização, que vai além do texto da lei. Como garantir que a CIPA seja, na prática, essa força transformadora, e não só mais uma formalidade para evitar multas? O que, no dia a dia, diferenciam a comissão, que de fato salva vidas e promove um ambiente de trabalho digno, de uma que apenas preenche atas de reunião?
A resposta talvez não esteja na norma, mas na cultura de segurança e de respeito que cada empresa decide ou não construir.